Olá, vamos atualizar as principais notícias do Brasil e do mundo agora no Hora News, que você também acompanha na Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. Começamos com imagens ao vivo de Brasília, onde o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, anuncia medidas de ajuste econômico. Vamos acompanhar. De 0,38% por operação, que é o que foi posto quando no passado se extinguiu a CPMF. Vamos dizer assim, a CPMF ainda existe aqui no caso através do IOF de 0,38%, mantém-se esse equivalente àquela contribuição que foi extinta há alguns tempos. Então não há mudança nisso, mas é importante lembrar que se continua cobrando esse valor da antiga CPMF. O IOF, por outro lado, se aplica em empréstimos até 365 dias, é o máximo. Na verdade, é uma alíquota diária que vai acumulando até 365 dias. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, fala sobre 4 medidas de ajuste econômico. Uma delas já foi anunciada agora há pouco. É o decreto que equipara o atacadista ao industrial para efeito de incidência no IPI, no setor de cosméticos. Vamos acompanhar então as próximas medidas. De modo geral, o PIS/COFINS, que no caso tem um regime particular, equivale à CID no caso dos combustíveis. A diferença está que no caso da CID há uma repartição com estados e municípios. Então se decidiu que, apesar da maior comodidade de se fazer talvez apenas pelo PIS/COFINS, se decidiu aumentar também a CID. Então dividiu o aumento entre PIS/COFINS e CID de tal maneira que também houvesse algum aumento de arrecadação para os estados. Além dessa questão de que o PIS/COFINS e a CID, melhor dizendo, é repartida com os estados, a CID, por razões históricas, apesar de ser um imposto regulatório, hoje entende-se que ela está submetida ao sistema de noventena. Então, quer dizer, uma decisão hoje implicaria no aumento só daqui a 90 dias, o que é inconveniente. Então, nós estamos fazendo um aumento inicialmente maior no PIS/COFINS, com o intuito de, quando a CID se tornar efetiva, ou seja, ao fim da noventena, a gente diminuiria o PIS/COFINS. O aumento conjugado, quer dizer, dos dois, somando os dois, o aumento deve ser de 22 centavos para a gasolina e de 15 centavos para o diesel. Deve-se lembrar que no passado a alíquota da CID já foi de 28 centavos, isso há muitos anos atrás, ou seja, naquela época, hoje seria equivalente a uma alíquota acima de 50 centavos. Então, na verdade, apesar de a gente estar aumentando essa tributação do combustível, ela ainda é significativamente menor. Você acompanha ao vivo aqui na Record News uma declaração do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, falando sobre as medidas de ajuste econômico para o Brasil neste ano. A primeira medida anunciada é um decreto que equipara o atacadista ao industrial para efeito de incidência no IPI, no setor de cosméticos. A segunda medida anunciada por ele é o reajuste da alíquota do PIS/COFINS sobre a importação, de 9,25% para 11,75%. Ele fala também sobre aumento da gasolina e do diesel. Vamos continuar acompanhando o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, direto de Brasília. De toda a economia, o aumento do diesel será menor que o aumento da gasolina. Então, é isso, 0,22% para a gasolina, 0,22 centavos, tá certo? Na verdade é muito menos que 0,22%, 22 centavos, 0,22 reais, tá certo? O PIS/COFINS tem efeito imediato, então, assim que for publicado, ele passará a ter efeito. A CID tem a noventena, e aí, quando um substituir o outro,
daqui a 3 meses, a gente tem intenção de reduzir o PIS/COFINS. 22 centavos para a gasolina? A partir de 1º de fevereiro, tem competência, a partir de 1º de fevereiro, tá certo? Ok? Muito bem. A arrecadação dessas medidas, estima-se que, juntando todas elas, chegue-se a 20 bilhões de reais, tá certo? Aí tem um valor bastante significativo por conta do IOF, neste ano, tá certo? Porque fora a CID, os outros têm basicamente efeito imediato, tá certo? Então, com isso, como a gente vai começar a partir de 1º de fevereiro, tá certo? A gente tem a expectativa de uma arrecadação adicional de 20 bilhões, 20,63 bilhões por conta disso, tá certo? 20,63. Tá certo? Isso é uma estimativa, evidentemente. Olha, isso vai depender da evolução do mercado e da política de preços da Petrobras. Eu não tenho envolvimento com a política de preços da Petrobras. Tá certo? O preço da gasolina é o preço ex-refinaria, antes dos impostos, e com eventuais impostos. Muito bem. Então, eu estou respondendo que eu não sei a resposta para a pergunta dele, ou seja, se o preço da gasolina ex-refinaria se mantiver, adicionam-se 22 centavos ao preço da gasolina, mas o preço da gasolina eu não sei como vai evoluir, não me compete decidir. Ela não... Ela não é uma... Agora cortou. Ela não é uma decisão minha. Ela não é uma decisão do Ministério da Fazenda. Eu acho que é da empresa, se eu me lembro bem. Tá certo? Tá bom. Você está acompanhando aqui na Record News o anúncio do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, direto de Brasília, ao vivo, sobre medidas de ajuste econômico para este ano de 2015. São 4 as medidas anunciadas por ele agora. A primeira delas é o decreto que equipara o atacadista ao industrial para efeito de incidência no IPI no setor de cosméticos. A segunda medida é sobre o reajuste da alíquota do PIS/COFINS sobre a importação de 9,25% para 11,75%. A terceira medida é o restabelecimento de alíquota sobre operações de crédito de 1,5% para 3%. E a quarta e última medida é o aumento conjugado de alíquota sobre os combustíveis, 22 centavos para a gasolina e 15 centavos para o diesel. Segundo o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, serão arrecadados 20 bilhões de reais a mais para o Brasil neste ano, seguindo então estas 4 medidas anunciadas agora. Esta é uma coletiva de imprensa que acontece em Brasília neste momento e agora ele responde às perguntas sobre estas 4 medidas anunciadas. Vamos acompanhar. Muito bem. Tiro outro. Tá bem. Então, eu acho assim, o preço sobre o IPCA, cada um calcula de uma maneira. Eu posso dar uma indicação que, dado que a gasolina, dependendo do mês, fica na casa de 1,25, entre 1,25 e 1,30 avos da cesta, então você imagina um aumento de 22 centavos, o que significa para o coisa. Mas há diversas considerações, eu acho que não é muito apropriado a gente dar um número, porque você tem efeitos secundários, eventualmente, depende o efeito, na verdade, vai depender de toda a evolução da economia, tá certo? A sua pergunta era o que o Rachid estava esperando.
ele vai poder contar isso para vocês. Em primeiríssima mão, doutor Ribamar. Não, incorporar os tributos é óbvio que não. Eu quero dizer o seguinte, o preço da ex-refinaria é o preço que a Petrobras recebe mais o preço, mais os impostos. O preço da Petrobras, ela que decide. Os impostos são os que a gente está falando. Então, é o seguinte, se não houver mudança do preço cobrado pela Petrobras, significa um aumento de 22 centavos. Simplesmente como isso, como qualquer imposto. Eu entendo que sim, está certo? Qual que é? Olha, o efeito no crédito, há diversas opiniões. Eu acho que o principal efeito no crédito é o seguinte, essas medidas, qual é o objetivo dessas medidas? Como eu falei, essas medidas têm por objetivo aumentar a confiança da economia. Se a gente for ver nas últimas semanas, particularmente, por exemplo, na questão dos juros e os juros mais longos, que são os juros que acabam influenciando o crédito, etc., né, a taxa diária que influencia o crédito, a gente tem visto uma relativa redução, né, aquela inclinação da curva tem diminuído. Então, eu diria que o principal efeito do conjunto das medidas, é difícil você fazer o efeito de uma medida individualmente, mas no conjunto das medidas, o efeito é aumentar a confiança, aumentar a disposição das pessoas de investirem no Brasil, tomarem risco, o empresário começar a pensar novas coisas, está certo? E isso se reflete, vamos dizer, nos indicadores financeiros, na queda da curva longa. De certo modo, até a gente tem visto nos últimos dias, conquanto não se pode estabelecer uma relação direta, até um pequeno fortalecimento do real, etc. Então, esses são os efeitos no mercado de crédito. Gente, olha só, a gente precisa fazer a última pergunta, porque ele tem um voo para pegar agora. Está aumentando o IOF para a pessoa física, isso naturalmente tem impacto na demanda da pessoa física. Está tomando essa decisão que tem efeito arrecadatório, tem efeito também sobre a demanda, na véspera em que o Copom vai decidir sobre a taxa de juros. O senhor estava compensando uma coisa com a outra, vocês estão carregando a mão aqui para só ter 1 milhão. Mais uma vez, a decisão do Copom é decidida pelo Copom. As decisões do Copom sempre olham o conjunto da economia. Eu acho que não há um mecanicismo redutivo que se possa, vamos dizer assim, trabalhar. Então, mais uma vez, se a gente vê a curva longa caindo, eventualmente, isso deve ter um efeito também nas expectativas de inflação. Se houver, é excelente. Eu não tenho nenhuma manifestação do ministro Tombini sobre esse tema. Eu acho que depois das medidas aí serem efetivadas, quando ele achar conveniente, ele saberá exprimir dentro do seu papel até de orientar expectativas. Veja bem, o Ministério da Fazenda tem atribuições que lhe são específicas. E eu lembro que o Rachid está aqui esperando para contar quanto que vai ser o efeito de cada uma das medidas. Há outras áreas da economia, obviamente, essa questão da CDE está sendo tratada primordialmente pela ANEEL, que é a agência responsável pelo setor elétrico e pelo próprio MME, que também dentro da nossa construção institucional determina as políticas do setor. Não tem a questão da correção da tabela do IR da pessoa física. O Congresso tomou de 6%. Não é o caso, hein? Também. Me aconselham a passar definitivamente a palavra para o Rachid. Então, vamos lá. Rachid.
O imposto de renda, mais uma vez, o veto é uma decisão que não é do Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda não veta leis. A proposta do governo era de 4,5. Rachid. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. O ministro precisa... Eu tenho que ficar até ele acabar. Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde a todos, gente. Rachid, vamos lá. Por favor, deixa eu só concluir isso aqui. Não, vamos lá. Bom, conforme o ministro informou das medidas, eu vou tentar apresentar para vocês cada uma delas. O IPI sobre cosmético. O IPI sobre cosmético, como bem dito, não é um aumento de alíquota. Nós estamos equiparando o atacadista ao industrial para efeitos de incidência do IPI. Deste modo, com esta mudança, com base nesse conceito, a partir de junho do próximo ano, nós estamos obedecendo a noventena, teremos um impacto positivo na arrecadação na ordem de 381 milhões de reais. IPI cosmético, 381 de junho, efeito financeiro a dezembro, ok? De junho a dezembro, efeito financeiro para 2015, positivo. Como? Não, eu falei para este ano, junho deste ano, ok. Bom, vamos lá. Tem noventena. Segunda medida, bom, a mudança do que se pretende, nós estamos equiparando o atacadista ao industrial, ok? Do setor de cosméticos. Já fizemos isso para o produto de higiene e limpeza no passado. Estamos fazendo isso agora para o setor de cosmético. Mais uma vez, essa medida com efeito a partir de junho deste ano até dezembro, teremos um impacto positivo, teremos uma arrecadação adicional na ordem de 381 milhões de reais. Segunda medida, o que era diferente. Hoje, o IPI incidia só no industrial. Agora, nós estamos equiparando o atacadista. O atacadista, ao adquirir o produto da indústria, vai se creditar do valor, ao vender para o varejista, vai se debitar e haverá compensação. Quer dizer, para o consumidor final, não haverá aumento. Segunda medida, PIS/COFINS importação. Restabelecimento da carga tributária original, aquela carga que havia antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso é o impacto para este ano, também observada a noventena, impacto a partir de junho, efeitos financeiros a partir de junho, fatos geradores a partir de maio, portanto, na ordem de 700 milhões de reais. Terceira medida é o IOF crédito de pessoa física. Esse aumento da alíquota anual de 1,5% para 3%, mais o adicional de 0,38%, mantido o adicional de 0,38%, que havia desde a edição da CPMF, teremos um impacto neste ano na ordem de 7,4 bilhões. Não, é a partir do decêndio a contar de 1º de fevereiro. Por último, temos a CID incidente sobre os combustíveis, PIS/COFINS e CID, ok? PIS/COFINS e CID. O valor para 2015, o impacto para 2015, a contar de 1º de fevereiro, fatos geradores a contar de 1º de fevereiro, quer dizer, efeitos financeiros em março. Você acompanhou, então, aqui na Record News, a coletiva de imprensa dada pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, sobre as medidas de ajuste econômico para este ano de 2015 no Brasil. Foram 4 medidas anunciadas que, segundo ele, devem gerar uma arrecadação de cerca de 20 bilhões de reais para o Brasil neste ano de 2015.
Segundo Levi, a intenção dessas medidas é aumentar a confiança da economia brasileira, além da disposição das pessoas em investirem no Brasil. E as notícias do Espírito Santo também são destaque em nosso telejornal. E nós vamos ao vivo à nossa redação em Vitória. Boa noite, Adriana Marques. Oi, Maria Clara, boa noite. Cansados dos problemas causados pelo pó preto, moradores de Vitória se mobilizaram para protestar contra a poeira emitida pelas siderúrgicas. Além de sujar as casas, a poeira prejudica a saúde da população. Foi assim que Maria da Penha escolheu mostrar a indignação contra o pó preto. Um problema que ela sente na pele há muitos anos. Quando eu faço as minhas faxinas lá em casa, eu fico assim, fico horrível. E eu fico triste, porque Vitória é um lugar tão bonito e a população tem que tomar conta, porque se a gente não cuidar do que é nosso, quem que vai cuidar, né? Nós que estamos sofrendo com esse pó preto, sofrendo com nossas crianças, com nossos velhinhos, né? Que estão com problemas seríssimos de alergia. Então a gente tem que fazer alguma coisa, tem que ir ver o que a gente pode chegar, até onde a gente pode chegar para acabar com esse pó. A manifestação, organizada na praia de Camburi neste domingo, reuniu dezenas de pessoas que se mobilizaram para devolver o pó preto acumulado em suas casas. Integrantes da ONG Juntos SOS ES Ambiental pretendem alertar os moradores e as autoridades para a gravidade do problema, que vai muito além da sujeira dentro de casa. Para que se tenha uma ideia, a quantidade de alérgicos em São Paulo, por exemplo, é de 20 por 100, aqui é 33 por 100, né? Então existe todo um problema de saúde pública. O SUS gasta mais de 20 milhões de reais por ano para poder tratar as doenças respiratórias, e é contra isso que a gente está se insurgindo, né? Quem participou do ato aprovou a iniciativa. Nós estamos sofrendo demasiadamente com esse ar altamente poluído. A minha filha, por exemplo, não consegue mais respirar direito. Quem mora por aqui não tem como não sofrer, desde a limpeza diária da casa, que a empregada reclama que todo dia, né? Fora, se a gente vê o chão, imagina o pulmão, né? Eu percebi neste final de ano, eu estive viajando, deixei minha casa fechada. Quando retornei, tive imediatamente fazer uma limpeza devido ao acúmulo de pó preto nos móveis, no chão, em toda parte. A família do José Tássio sofre os efeitos do pó preto diariamente e quer ver o problema resolvido com urgência. Nós somos 5 e todos os 5 sofremos do mal do rinite, bronquite, esse aqui é asmático. Então, desde que nasceu, estamos nesse processo de contenção, mas em cima de remédios. Esse aqui é bombinha diariamente, né? Então está na hora de dar um basta nisso aí, né? Outras 3 manifestações serão realizadas nos próximos domingos aqui na capital. Além disso, a ONG organizou uma petição online para pressionar o poder público a encontrar uma solução para o problema. Nós vamos entregar esse pó, devolver esse pó às poluidoras. Nós vamos à portaria da Vale, à portaria da SST, depositar esse pó lá no sinal de protesto contra o descaso que essas empresas têm com a população capixaba, com a saúde e qualidade de vida do povo do Espírito Santo, sobretudo aqui na Grande Vitória. E diante da pressão da sociedade de grupos organizados, o secretário estadual de Meio Ambiente, Rodrigo Júdice, já anunciou medidas para tentar reduzir os impactos do pó preto aqui na Grande Vitória. A primeira delas é a adesão do Estado a uma ação civil pública contra a empresa ArcelorMittal. A ação pede que a siderúrgica instale barreiras de proteção em sua indústria. O secretário também disse que vai notificar empresas poluidoras a apresentar um plano de contingência em até 30 dias. Entre as outras ações estão a criação de um grupo intergovernamental de fiscalização e a tentativa de aprovação de um plano estratégico de qualidade do ar até o início de fevereiro. Esse plano vai permitir que nós possamos avançar ao longo dos anos, criando critérios talvez mais rígidos de controle da poluição atmosférica. A notificação aos agentes
agentes poluidores para que em 30 dias apresentem um plano de contingência. Repito, notadamente neste momento, no verão, em que as condições climáticas contribuem para a poluição atmosférica. Obviamente que os estudos apontados demonstram um incômodo excessivo por parte da população e o Estado, a partir desse novo início, desse novo governo que se inicia, vai atuar de forma concreta, efetiva, para a diminuição da poluição atmosférica. Por nota, a ArcelorMittal informou que tem intensificado o foco em melhorar o controle ambiental. Disse ainda que investiu recentemente 32 milhões de dólares em um sistema de filtro que será instalado em até 36 meses. Esse sistema reduzirá as emissões de material em no mínimo 90%. Já a Vale informou que também tem intensificado as ações de controle ambiental no complexo de Tubarão, destacando as barreiras de vento, estruturas que reduzem a velocidade do vento sobre as pilhas de minério, diminuindo em 77% o arraste de poeira nesses locais. Uma família capixaba que passava férias em Arraial da Ajuda, na Bahia, viveu uma tragédia no final de semana. Uma das filhas do casal de apenas 5 anos caiu na piscina da pousada onde estavam hospedados e morreu. Elisa estava de férias com o pai, a mãe e uma irmã mais nova nesta pousada em Arraial da Ajuda. Segundo testemunha, enquanto os pais estavam no café da manhã, a criança teria tido um mal súbito e caiu na piscina. Um hóspede ainda socorreu Elisa, que foi levada viva ao pronto-socorro, mas não resistiu. O corpo da menina foi enterrado ontem em um cemitério da Serra, aqui na região metropolitana de Vitória. Muito abalados e emocionados, parentes e amigos não quiseram dar entrevista. Elisa é filha de Francisco Grijon, um dos professores de pré-vestibular mais conhecidos aqui do Espírito Santo. E o Espírito Santo aparece 3 vezes na lista divulgada pela Polícia Rodoviária Federal, que aponta os 10 trechos mais perigosos em rodovias federais de todo o país. O maior número de acidentes aqui no estado é na BR-101 e grande parte desses acidentes é causada não só por problemas na via, mas também por imprudência dos motoristas. O caminhoneiro não reduz na curva perigosa. Veja este outro motorista que anda pelo acostamento e volta para a pista sem sinalizar. Este motorista ultrapassa pela direita. Flagramos até trator transitando por rodovia federal, sem o apoio de batedores. Para completar, ainda tem os remendos, que não ajudam nem um pouco. Muita imprudência, entendeu? Ultrapassagem forçada, bastante. É um trecho bem perigoso, né? A via também está precisando de melhorias. Ah, com certeza, com certeza. Até que não duplique, vai ficar complicado. Só de ver as marcas no asfalto, já dá para saber o resultado de tudo isso. Um levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal apontou os 10 trechos mais perigosos de rodovias federais em todo o país. A BR-101, aqui no Espírito Santo, aparece 3 vezes nesta lista. Somente neste trecho, entre os quilômetros 290 e 300 de Cariacica a Viana, foram registrados em 2014 453 acidentes e 10 vítimas fatais. Houve aumento na quantidade de infrações e redução na quantidade de acidentes e na quantidade de mortes. Uma característica importante que a gente tem que ressaltar nisso é que as colisões frontais continuam sendo a maior causa de morte nas rodovias federais do Espírito Santo. E um dado muito preocupante é que das 3 infrações mais cometidas, 2 são as infrações que causam a colisão frontal. Em dezembro de 2014, um ônibus que vinha da Bahia saiu da pista e acabou capotando várias vezes neste precipício. O acidente aconteceu na BR-101 na Serra. 9 pessoas morreram, 22 ficaram feridas. 2015 nem bem começou e já foram registrados 17 acidentes na rodovia, mais de 1 por dia. A principal reivindicação de quem passa por aqui é a duplicação da pista. Colocaram pedágio, cobrando pedágio e ficaram de duplicar a pista e não duplicaram. Já está muito perigosa, muito movimento de carro e não tem suporte para os carros tudo. Enquanto a obra não sai do papel, o que resta aos motoristas é ter mais cuidado, mais prudência no trânsito. A maior parte dos acidentes que a gente observa é a imprudência do motorista. Muitos acidentes, principalmente a colisão frontal, normalmente tem pelo menos uma das infrações, ou excesso de velocidade, ou ultrapassagem em faixa contínua, ou a ultrapassagem devida. Muitas vezes tem até as 2 infrações juntas. Então, infelizmente, ainda a imprudência é a maior causa de acidentes no nosso estado. Acho que a BR em si não é a culpada, né? A culpada é a gente mesmo, né? Que faz, né? Deixa acontecer a imprudência.
Em nota, a assessoria de imprensa da Eco 101 informou que as obras de duplicação da BR devem começar ainda no primeiro semestre de 2015. Bom, Maria Clara, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Uma boa noite. Obrigada, Adriana. Boa noite e até amanhã. O Hora News vai agora para um rápido intervalo e volta em instantes. Até já. Nós voltamos agora com outras notícias do Espírito Santo e você vai ver ainda nesta edição do Hora News. Nível dos rios do estado acende o alerta para o risco de racionamento. Em alguns casos, a vazão é a menor dos últimos 50 anos. Tiroteio em show de Marataízes deixa uma pessoa morta e 3 feridas, entre elas uma criança. E a Maguchi Falcão treina pesado para voltar aos ringues em fevereiro. Nós abrimos a edição local aqui do Hora News com uma notícia preocupante. A situação crítica dos reservatórios das usinas hidrelétricas em todo o país por causa da falta de chuva levou o Operador Nacional de Energia Elétrica a determinar na tarde de hoje redução no fornecimento de energia em várias regiões, incluindo o Sudeste, principalmente no horário de pico. Aqui no Espírito Santo, o fornecimento de energia ficou prejudicado em 8 cidades. De acordo com a Excelsa, os municípios de Piúma, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy, João Neiva, Barra de São Francisco e Pinheiro foram afetados. O fornecimento da energia elétrica foi normalizado nessas áreas depois da liberação do Operador Nacional. E a falta de chuva afeta os rios Santa Maria e Jucu. O nível da água é um dos menores dos últimos 50 anos. E a população da Grande Vitória é a mais prejudicada. É o que você confere agora na reportagem de Francine Leite e Anselmo Loyola. Na estação mais quente e chuvosa do ano, não há sinal nem de chuva de verão. Há 33 dias não cai uma gota de água do céu, que permanece azul durante todo esse tempo. Enquanto lá em cima a paisagem não muda, aqui embaixo já dá para sentir o reflexo do tempo seco e ensolarado. O nível e a vazão dos principais rios do estado são os menores dos últimos 50 anos. No Rio Santa Maria, responsável pelo abastecimento de água em Vitória, o estado é de alerta. Está trabalhando com apenas 25% da capacidade. O rio percorre 122 quilômetros até chegar à capital. Em Cariacica, já é possível notar o nível baixo da água que passa pela BR-101. O rio Jucu, de onde sai a água que abastece vários municípios capixabas, também está sofrendo com a seca. Quem passa ali pela BR-262 e olha aqui para baixo, vê uma paisagem exuberante, uma corredeira por onde passam milhões de litros d'água. Mas a realidade hoje do rio Jucu é bem diferente da que esperávamos. Por aqui, descem cerca de 14 mil litros de água por segundo, enquanto a média histórica é de 40 mil litros por segundo. Nesta pedra onde estamos, também deveria correr água. É o pior nível dos últimos anos. Até a pesca de lazer está prejudicada. Uns 2 anos atrás era um volume muito grande de água aqui. Aqui não dava nem pé para atravessar de um lado para o outro. Hoje você atravessa a pé ali sem dificuldade nenhuma. Pescar, você acha que vai dar? Vou dar tentar ver se vai dar algum peixe ali, mas eu acredito que não. Um dos municípios mais prejudicados pela seca é Guarapari, devido ao grande número de turistas que visitam a cidade no verão. Alguns moradores estocam água em casa. Sem saber o que fazer, a dona Ana muda a rotina para economizar. A gente tem que ter o máximo cuidado para não desperdiçar água. Nessa seca de água que nós estamos agora, quando a gente vê que o negócio está escasso mesmo, o que é que faz? Enche uma vasilhinha de água assim da pia, tira o primeiro sujo dos pratos, das louças, e quando vê que aquela água já passou aquela água, a gente derrama e coloca mais um pouco para enxaguar. Porque não pode ligar a torneira para deixar a água cair, não. Porque senão fica sem o banho. Será mesmo o racionamento de água a solução para conviver com a seca dos nossos rios? Pois é, e o problema da estiagem, segundo o Incaper, atinge quase todo o estado. E nas regiões que receberam chuva, o volume de água não foi suficiente para mudar a situação dos rios. Sobre esse assunto, eu converso agora com Robson Monteiro, presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos. Robson, boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite. A situação é tão grave assim mesmo?
Olha, de fato, o estado está passando por um momento bastante atípico para o mês de janeiro, né? É bom lembrar que esse é um período em que deveria estar chovendo, é o período onde acontece a recarga das áreas de nascente, quer dizer, onde deveria chover, para que no período de estiagem normal, que acontece ao longo do ano, a gente pudesse ter água. Não chove, como foi dito na reportagem, há 33 dias, já estamos aí com mais da metade do período chuvoso, ele começa mais ou menos em outubro, vai até o final de abril, e até agora o nível de chuvas é muito baixo, fazendo com que os rios de fato tenham vazões aí que há pelo menos 45, 50 anos não eram registradas. Pois é, uma situação que a gente não via há 50 anos e que o capixaba não está preparado para ela. Corremos o risco de passarmos por um racionamento? Olha, a lei prevê que o abastecimento público é prioritário. Então, num eventual cenário de deterioração, quer dizer, mais dias sem chuva... Podemos chegar a esse cenário? Podemos chegar a um cenário em que a gente tenha que atender o que a lei coloca lá, quer dizer, suspender outros usos considerados não tão prioritários assim para poder atender o abastecimento humano. Então a legislação fala que se houver a necessidade, se o rio não for capaz de suprir todas as demandas, você pode sim reduzir o uso para irrigação, o uso para a indústria, tentando preservar o uso para o abastecimento público. Porque na verdade a previsão segundo o INCAPER não é nada otimista. Exato, a previsão atualizada é que pelo menos até o dia 28 não tem qualquer previsão de chuva para o estado. Pois é, até o dia 28 não tem qualquer previsão de chuva. Se vier depois do dia 28, seria suficiente para fazer a nossa situação se normalizar? Isso, de ano a ano isso varia, né? Por exemplo, ano passado a gente teve um período de chuva muito concentrado no mês de dezembro, todo mundo vai lembrar desse fato. A gente pode ter uma reversão dessa tendência e a partir, por exemplo, do começo de fevereiro, se ter chuvas bem espaçadas até o mês de abril. Isso pode aliviar bastante, fazer com que a gente tenha um ano mais tranquilo. Mas de qualquer forma, até que essa previsão se confirme, a gente não tem previsão de chuvas nesse momento, a gente tem sinalizado para a população para a necessidade de se racionar, de se utilizar de forma mais inteligente a água, evitar desperdício. Por enquanto o conselho é que todo mundo economize em casa, para não chegar ao ponto de que realmente tenha que cortar o fornecimento. Exato. Agora, eu disse aí no começo da nossa entrevista que a seca ela atinge várias regiões aqui do estado, não está concentrada apenas na Grande Vitória. Existe alguma região em que a situação é ainda mais crítica? A seca ela é até maior, né? Ela extrapola inclusive as divisas do estado. O Brasil inteiro como a gente viu aí, o operador nacional mandou realmente suspender o fornecimento de energia porque as usinas não estão dando conta. Exato. O último boletim do sistema de alerta do Rio Doce sinaliza para uma queda bastante significativa da vazão em Colatina. Isso provavelmente tem a ver com a operação da usina de Aimorés, né, que fica na divisa com o estado de Minas Gerais, provavelmente decorrente dessa ordem do Operador Nacional do Sistema. Mas assim, de um modo geral, o estado todo passa por esse momento, né, os rios, principalmente o Jucu, Santa Maria, o Benevente, que abastecem aí a região metropolitana, tem vazões históricas para o mês de janeiro muito baixas. Guarapari tem um caso à parte, porque soma-se, né, a baixa na vazão do rio, uma demanda muito forte no período de verão, né? A gente tem um turismo já consolidado ali na cidade de Guarapari, que nesses meses de verão tradicionalmente aumenta em muito a vazão, e a cidade tem crescido de uma forma que esse tipo de preocupação não tem sido adequadamente pensada. Então a gente coloca sempre esse cenário de Guarapari como um pouco mais preocupante. Pois é, você falou em Guarapari, eu vou pedir aos meninos para soltarem uma foto do Rio Conceição, uma foto que nós recebemos hoje para mostrar como é que é a situação do Rio Conceição, e alguns pontos ali no fundo você consegue até mesmo enxergar os bancos de areia. O que não é nada normal para essa época do ano. Exato. Só para você ter uma ideia, né, a cidade de Guarapari ela é abastecida pelos rios Conceição, Jabuti e o Rio Benevente, que é o sistema mais novo. A soma desses três sistemas produz algo na ordem de 700 litros por segundo. Né? Tem capacidade, tem infraestrutura instalada para produzir algo na ordem de 700 litros por segundo para atender a área urbana. Hoje, o que a Companhia de Saneamento nos relata é que a capacidade de bombeamento está limitada por conta da falta de vazão nos rios, chegando aí à ordem de 510, 520 litros por segundo aproximadamente. Quer dizer, não consegue utilizar toda a capacidade de infraestrutura instalada justamente por conta dessa vazão muito baixa. Você falou aí do Rio Jabuti, vou pedir aos meninos também para soltar uma outra foto que nós recebemos hoje sobre o Rio Jabuti, que é ainda mais impressionante. Na verdade, aquilo não é mais um rio, né? O que a gente pode ver ali é um córrego. Exato, é um filete de água. O rio ele teria a expectativa de que algo em torno de 120, 130 litros por segundo estivesse passando, e nesse momento não passa nem 60. Quer dizer, a situação é realmente muito grave, e pelo que você me disse numa conversa anterior, se nós juntássemos hoje os dois rios, o leito inteiro
não seria capaz de abastecer Guarapari. Exatamente. O cenário hoje é que o leito inteiro de Jabuti e Conceição não conseguem atender a demanda de Guarapari, por isso a necessidade do sistema Benevente para poder complementar isso. Agora, qual que é a orientação para quem está em casa? Vamos fazer o alerta. Esse alerta é importante, as pessoas precisam se conscientizar. Fica parecendo que a gente está batendo sempre na mesma tecla, mas não é isso. É porque a situação realmente é muito grave. Exato. A situação realmente é muito grave. A medida do Operador Nacional do Sistema com relação à energia elétrica mostra isso, que isso é uma realidade no Brasil inteiro. Parece que existem previsões de chuva para outras regiões do Brasil já nos próximos dias. Isso deve aliviar pelo menos esse cenário da geração de energia, aparentemente. Mas para o caso do Espírito Santo, essa previsão não existe. Então, o que a gente tem sinalizado é a necessidade da população racionalizar o uso, usar de forma inteligente, evitar o desperdício, para que a gente não tenha que tomar medidas mais drásticas no futuro. Robson, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Hora News. Vamos pedir aí para São Pedro para colaborar, porque a gente está precisando, né? Com certeza. Nessa hora a gente apela até para a fé. Tá certo, Robson. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Bom, e a seguir, governo Artung faz cortes no orçamento de 2015. É já já. A equipe econômica do governador Paulo Artung divulgou hoje a nova previsão para as contas do Estado. O projeto de lei prevê orçamento de 16 bilhões de reais em 2015. O novo valor sofreu um corte de mais de 1 bilhão de reais em relação ao que estava projetado pelo governo anterior de Renato Casagrande. A secretária da Fazenda, Ana Paula Vescovi, e o secretário de Planejamento, Regis Matos, apresentaram a proposta do governo Paulo Artung para o orçamento de 2015. A previsão de gastos para o ano é bem menor do que o projetado pelo governo Casagrande, uma redução de 1,3 bilhão de reais. Um conjunto de receitas, como royalties, a receita de royalties, a receita de ICMS e outras que estavam estimadas além daquilo que nós acreditamos ser possível arrecadar. O que nós fizemos nesse momento no orçamento foi estabelecer limites compatíveis com a realidade para a despesa. Nos próximos meses, até março, nós vamos realizar o nosso planejamento estratégico e identificar quais são as obras, os serviços mais importantes para a população que vão gerar o melhor resultado em desenvolvimento ou prestação de serviço social, e essas obras e serviços serão priorizados. O Poder Executivo é de longe o mais afetado, com corte de 1,1 bilhão de reais. Já o Poder Judiciário terá 133 milhões a menos e o Legislativo uma redução de 13 milhões. Completam o quadro de cortes o Ministério Público e a chamada reserva de contingência, que juntos trarão uma economia de cerca de 45 milhões de reais. No orçamento do Poder Executivo, as áreas que tiveram as maiores reduções foram o esporte, com 78,4%, e a cultura, com 67,9%. Apesar dos números pessimistas, o Estado terá um orçamento 3,4% maior do que no ano passado, abaixo da inflação, mas o suficiente para manter os recursos em áreas consideradas prioritárias, como a saúde, educação e segurança pública. De acordo com a secretária da Fazenda, os próximos anos serão de dificuldade para o Estado e o capixaba terá que ter paciência. Nosso objetivo é que o governo tenha equilíbrio do ponto de vista das finanças, porque se tiver equilíbrio do ponto de vista das finanças e associar a isso o uso mais eficiente dos recursos, a eleição de prioridades concretas para a sociedade, né? E, portanto, impacto a partir do uso desses recursos, nós acreditamos que o cidadão vai perceber que o governo está no rumo certo, está no caminho certo. E a previsão é de que o orçamento seja votado amanhã cedo na Assembleia Legislativa. Convocados pela presidência da Casa, 26 dos 30 deputados interromperam o recesso parlamentar. Mas assim que começou, a sessão precisou ser suspensa.
Uma nova convocação, enviada pelo governador Paulo Artung, chegou em cima da hora. A votação foi adiada para amanhã desta terça-feira. A Assembleia está preparada, está acordada já com todos os deputados para que nós possamos amanhã votar o orçamento sem problema nenhum. Teve corte em vários setores, inclusive as emendas individuais dos deputados. Tem até amanhã para estudar o orçamento que chegou na casa, para mim já fazer esse relatório. No próximo bloco, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. A gente volta já. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com Ramon Barros, que tem as notícias do sul do estado. Oi, Ramon, boa noite. Adriana, boa noite. Tiroteio, pânico e correria. Foi na madrugada deste domingo, durante um show em Marataízes, no litoral sul capixaba. Um jovem de 24 anos morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 9 anos. O jovem Rômulo Costa, de 24 anos, foi morto a tiros na madrugada do último domingo em Marataízes, no litoral sul capixaba. Ele foi atingido com 2 disparos. O rapaz, que é de Cachoeiro de Itapemirim, chegou a ser socorrido para o pronto-socorro da Barra, mas morreu ao dar entrada na unidade. Foram vários tiros e 4 pessoas atingidas. O crime aconteceu pouco antes das 2 horas da manhã, durante um show que estava sendo realizado na praia central de Marataízes. Milhares de pessoas participaram do evento. Os disparos foram efetuados ali mesmo, no meio do povo, e acabaram atingindo pessoas inocentes. A confusão gerou pânico e correria. Outras 3 pessoas foram atingidas, entre elas uma criança de 9 anos. Segundo informações de amigos que estavam com Rômulo, o rapaz se envolveu em uma briga no balneário durante o Réveillon. Eles acreditam que a motivação do crime tenha sido vingança. Até o momento, ninguém foi preso. Na noite desse domingo, um vigilante da Ceasa Sul foi assaltado. Os bandidos levaram apenas armas e as munições. Este é o segundo caso de assalto a vigilantes em menos de uma semana. O crime aconteceu nessa guarita, no portão de entrada da Central de Abastecimento do Espírito Santo, a Ceasa Sul, que fica na rodovia Mauro Miranda Madureira. O local é pouco movimentado e cercado por mato. O vigilante de 61 anos trabalha aqui há mais de 10. Segundo ele, o alvo dos bandidos era a arma usada no serviço. Já chegaram atirando e estraçalharam a porta, o vidro da guarita todinho. Pediram só arma, e eu peguei a certa distância que estava de uns 2 metros mais ou menos, joguei a arma próximo à porta que estava quebrada. E aí eles enfiaram a mão sobre a greta, né? Então eles queriam realmente só a arma? Realmente só a arma, não pediu mais nada. Nem dinheiro, nem celular? Dinheiro, não levou meu colete, não levou mais nada. O que chama a atenção nesse assalto é a semelhança com o caso registrado na semana passada. 3 homens, também armados, se passaram por funcionários e renderam os vigilantes de uma fábrica de cimento aqui de Cachoeiro. Eles fugiram levando apenas as armas dos vigilantes. Segundo a vítima, os bandidos chegaram a efetuar 5 disparos contra ele. Uma situação difícil de ser esquecida. Não podia uma hora dessa estar morto lá, se não é Deus na minha vida. É difícil, né? Muito difícil. Mas graças a Deus, Deus me deu muita calma na hora e eu não reagi, entendeu? Fui na maior calma e deu tudo certo, graças a Deus. Bom, voltamos à Vitória com a Adriana Marques. Adriana, boa noite e até amanhã. Obrigada, Ramon. Boa noite e até amanhã para você também. O boxeador Yamaguchi Falcão volta a lutar em fevereiro. Medalha de prata nas Olimpíadas de Londres. O capixaba agora luta profissionalmente nos Estados Unidos. Yamaguchi até agora está invicto. Claro que o assunto não poderia ser outro. Medalhista, a história do boxe, a história de família todo mundo já conhece. Mas 2015, muita coisa começa a mudar. Aliás, já mudou desde a época da medalha para o profissionalismo saindo do amador. Yamaguchi Falcão,
A história conta, pela sua presença, as coisas importantes do boxe e as mudanças, e sendo um espelho para os mais jovens, principalmente dentro e fora do ringue. Yamaguchi, 2014 terminou, a expectativa agora no ano 2015 nós estamos. O que mudou na realidade da sua vida particular, a sua vida no boxe, saindo da coisa amadora e hoje você sendo um profissional internacional do boxe? Minha vida, depois que eu larguei o boxe olímpico, minha vida hoje, depois da medalha, na verdade, depois da medalha, eu me vejo aonde que eu chego, as pessoas hoje lembram do Yamaguchi, lembram aonde eu tô, né? Então isso para mim é uma coisa muito importante, muito alegre, né? Saber o reconhecimento das pessoas. Hoje eu posso falar que sou um ídolo para o Brasil. Estou aperfeiçoando muita coisa, aumentou muito a minha quantidade de treinamento. Antes, que no Olímpico eu treinava 2 horas por dia, hoje eu treino 6 horas, 3 de manhã, 3 da tarde, de segunda a sábado, né? E aos domingos ainda, quando eu tenho um tempinho ainda, assisto boxe, vou correr na praia. Então isso tudinho eu vou aperfeiçoando, né? Então mudou muita coisa assim, questão de rounds. Hoje eu luto 8, 10 rounds, 12, chega até 12, né? E o Olímpico era só 3, com vários adversários diferentes. O profissional hoje, eu estudo adversário, tem tempo para me estudar o adversário, tem tempo para me pegar e para mim fazer o certo, na verdade, chegar lá e competir com o adversário que eu vou estudar ele, vou conhecer ele. O Olímpico ainda não tinha isso. 2015, qual a primeira luta, qual o calendário do Yamaguchi no boxe internacional? Olha, eu volto aos ringues em fevereiro, mas ainda não tenho a data certinha ainda assim, né? Mas já me deram já um aviso já que eu vou lutar em fevereiro, para mim já começar já a me preparar, a me focar para a luta de fevereiro, né? Yamaguchi Falcão, esse também é um exemplo a ser seguido por você que gosta do boxe e principalmente do boxe apaixonante como sempre. E uma última notícia. Concluído hoje o inquérito que apurava a morte do soldado da Polícia Militar, Daikon Feu, e de acordo com a Polícia Civil, após a conclusão do laudo, ficou comprovado que foi a arma do também policial militar Adriano da Rocha Esteves que partiu o disparo que matou o soldado Feu. O soldado Adriano da Rocha Esteves será indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. O inquérito agora será encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Mais notícias você tem daqui a pouco às 9 da noite com o Heródoto Barbeiro no Jornal da Record News. Uma ótima noite para você e até amanhã. Record News, a líder em notícias.